Existe algo que nós precisamos entender na nossa vida, é que a nossa vida ela é cheia de fases. Você não vai viver a sua jornada nessa terra em apenas uma fase. Não é apenas uma fase. São várias fases. E se tem algo que faz a diferença, é você conseguir ter a leitura e respeitar qual a fase que você está vivendo. Eu não sei que fase você está passando, se é uma fase difícil, uma fase desafiadora, se é uma fase muito boa, mas é necessário nós entendermos a fase que nós estamos vivendo, respeitarmos essa fase e buscarmos de Deus de que maneira nós temos que viver essa fase. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, talvez você chegou aqui hoje, quem sabe muitas vezes você não pensou assim, quando que essa fase vai passar? Eu não vou falar para você levantar a mão. Quem sabe um dia você já falou assim, quando vai encerrar essa fase? E às vezes uma pessoa muito animada, que te ama muito, falou para você assim, calma, logo passa. Quem está entendendo isso aqui? Não é bem assim, irmão. Não é apenas com otimismo que essa fase vai passar. Existe algo que nós precisamos entender para que haja uma mudança de fase. Quantos querem mudar de fase aqui? Quantos querem avançar mais e mais? Deixa eu ver se você está... Tem uns, pelo menos uns 10 avivados comigo aqui essa noite. A palavra fala em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e testifica essa palavra que eu estou falando com você. Diz assim, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler novamente, tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, a palavra está nos falando aqui que tem uma ocasião certa, um tempo certo, para que o propósito de Deus seja estabelecido, seja cumprido na minha vida e na sua vida. Essa fase que você está enfrentando, essa fase que você está vivendo, Deus também tem um propósito nesse momento da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Por mais difícil que esteja sendo esse momento, você precisa entender que ainda assim, Deus tem algo glorioso. Deus tem algo profético para realizar na sua vida neste momento. Sabe, eu sinto de falar isso para você. Você não pode desprezar, talvez por ser uma fase difícil, você não pode desprezar isso e apenas ficar esperando uma nova fase. É uma fase que Deus te colocou porque Ele tem um propósito para realizar na sua vida. Amém? Só que aqui eu já tenho uma boa notícia para você. Quantos querem uma boa notícia? Quantos querem que eu libere uma palavra aqui? Já faz assim com as suas mãos, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Se você aprender de Deus, como você tem que viver nessa fase, e você for aprovado de Deus nessa fase, o Deus Todo-Poderoso vai mudar você de fase de forma milagrosa. Porque só Ele consegue fazer isso. Eu preciso te lembrar uma coisa aqui, eu preciso tirar você do mundo de fantasia. Porque tem gente que está vivendo um conto de fada, Disney. Tem pessoas que acham que eu vou colocar uma roupinha diferente, vou fazer uma foto bem legal aqui, vou começar a fazer algo novo e vou postar uma nova fase. Irmãos, como se fosse tão simples assim. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum de nós temos o poder de mudar de fase. Você não carrega esse poder. Quem estabelece as estações são o Senhor. Quem muda você de fase é Deus. E eu preciso falar isso para você antes que você venha se frustrar. Porque aí você acha que por você ter feito isso, Deus mudou você de fase. Não, você continua na mesma fase, fazendo coisas diferentes, e os resultados continuam sendo os mesmos. Porque Deus ainda não te mudou. Mas na hora que você aprende de Deus, de que maneira Ele quer que você viva na fase que você está, então, meu irmão, nem que for para você ir empurrado por Deus, Ele te leva para um novo tempo, Ele te leva para uma nova estação. Ei, tem alguém comigo para pegar essa palavra aqui? E mesmo que você continue fazendo as mesmas coisas, mesmo que você continue no mesmo ramo de trabalho, mesmo que você continue no mesmo relacionamento, porque agora você está vivendo para agradar a Deus, resultados diferentes vão começar a acontecer na tua vida.
Então é sobre isso que eu quero pregar para você aqui hoje. Existe um Deus que pode nos mudar de fase. Pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Levante as suas mãos, vamos declarar juntos assim, ó. Eu creio. Desse jeito o inimigo não vai estremecer, irmão. Vamos com fé, vem comigo aqui. Você vai jantar hoje, amém? Diga assim, ó, eu creio que em 2025 eu vou aprender como que eu tenho que viver a fase que eu estou, e o meu Deus, de forma milagrosa, vai mudar eu de fase. Vai te mudar de fase. Bate a mão na mão do seu vizinho e fala para ele assim, ó, nova fase chegando. Mas faça o que Deus quer que você faça nessa fase. Aleluia. É interessante como que vai mudando de manhã para a noite, né? Deus vai levando para outras direções. Como que você quer que Deus muda de fase se você está emburrado nessa? Como você quer que Deus te leve para uma nova fase se você está fazendo bico nessa que você está? Essa fase que você está, por mais desafiadora que seja, é boa. É tempo de Deus para você. Por quê? Tudo tem uma ocasião certa, um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. E hoje, pegando o exemplo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nós temos um irmão mais velho. Pegando ele como exemplo, algumas fases que no seu ministério aqui na terra, na sua vida, que ele passou e que nós vamos passar também. Você está preparado para essa palavra? Então aperta o cinto, aí fala para o seu vizinho, aperta o cinto. Fecha a porta, igreja, não deixa ninguém embora agora. Estou brincando, Deus vai te abençoar aqui hoje. A primeira fase que Jesus passou, que nós vamos passar, é a fase da preparação. Diga comigo, a fase da preparação. O Senhor Jesus Cristo, ele ficou 30 anos, presta atenção, Jesus Cristo, que é Deus, 30 anos se preparando para começar o seu ministério. 30 anos ele se preparou para em 3 anos ele realizar o seu ministério. Forte isso ou não? Tem gente que começou ontem, já está desanimado porque não aconteceu nada hoje. Essa é a hora que você fala assim, fala Jesus. Pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esperar. Quanto tempo faz que você está esperando? Ai, faz alguns anos, 2 anos. O quê? Quanto tempo faz que você está esperando? Jesus se preparou 30 anos. Quem está comigo aqui nessa palavra? Cadê os trintão de presente aqui como eu, os trintão? Deixa eu ver. Ai, à noite o pessoal riu menos de mim. Hã? Cadê os quarentões aqui? Deixa eu ver os quarentões. Estou fazendo uma pesquisa. Cadê os 40? Vocês estão de brincadeira comigo. É porque tem muitos de 20 aqui? Deixa eu ver. Cadê os de 20? Deixa eu ver. Cadê os 50 aqui? Deixa eu ver. Jesus, olha a igreja aí. E os 60? Bota a mão com honra aí, meu irmão. Cadê os 80 aqui? Deixa eu ver. Que já está indo quase de arraso. Estou brincando. Você vai viver até 120, amém? Aleluia. 30 anos ele se preparou e um momento, e algo tão marcante nessa fase na vida de Jesus, foi ele passar pelo deserto. Ele ali no deserto, antes de começar o seu ministério público, ele ali, jejuando, orando, buscando a presença do Espírito Santo, passando pelas tentações. E essa fase, ela simboliza para nós, é aquela fase que ninguém vê o que você está fazendo. É aquela fase que ninguém enxerga o que você faz. Talvez você entrou aqui hoje assim, puxa, parece que as pessoas não reconhecem a minha luta, a minha batalha, não reconhecem o quanto que eu tenho tentado, não reconhecem o quanto que eu tenho lutado por isso. Talvez pessoas da sua casa, você olha para um lado, você olha para o outro e fala, puxa, ninguém vê o meu esforço. Querido,
Se você está passando por isso, você está na fase da preparação. É uma fase que verdadeiramente Deus esconde você. É um momento que parece que você não é notado por ninguém. É um momento que parece que ninguém reconhece as coisas que você faz. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar aqui. Ainda que as pessoas não estejam vendo, Deus está vendo tudo que você está fazendo. Você está totalmente aos olhos do Senhor. Só que aí chega um momento que Deus começa a fazer. Aleluia. Os resultados começam a vir. E aí, olha o que acontece. Aí aquelas pessoas começam a olhar para você. Como assim essa pessoa está vivendo isso? Como assim? Do nada. Fala para o seu irmãozinho, do nada, irmão. Querido, ninguém nunca esbarrou em algo extraordinário. Se está acontecendo algo na sua vida, na vida de alguém, houve choro, houve batalha, houve suor, houve lágrimas, houve trabalho. Mas posso te falar uma coisa? Quando isso acontecer, não leva para o pessoal. Não se ofenda. É porque as pessoas, elas só têm a capacidade de ver o seu momento. Mas existe um Deus que tem a capacidade de ver a sua história. Tem pessoas que às vezes olham para você e elas enxergam só o seu momento. Nossa, como está bem, né? Vai saber o que está fazendo. Irmãos, eu falo por mim, são 27 anos de vida cristã. E quando eu recomecei a minha vida após a minha carreira secular, eu recomecei minha vida dando aula de música com uma bicicletinha, irmão. Entregando panfleto, a minha esposa com 17 anos fazendo faxina. E a gente recebendo cesta básica da igreja. E as pessoas olhavam para mim e falavam, esse cara tá louco, abandonou a carreira dele, olha lá, disco de ouro, ficou maluco. Um pouco. E às vezes as pessoas veem o que você está vivendo e falam assim, como assim, do nada? Não se ofenda. As pessoas só conseguem ver o seu momento, mas Deus vê a sua jornada. Deus vê a sua história. E aqui eu já quero liberar algo para você. Faz assim com as suas mãos em nome de Jesus. Se interaja comigo aqui essa noite. Não gaste mais tempo preocupado com quem fica julgando você diante do que você está vivendo, porque as pessoas só conseguem ver o seu momento, mas aquele que vai mudar você de fase não é aquele que vê apenas o seu momento, é aquele que vê a sua jornada, e ele é poderoso para mudar você de fase a hora que ele quiser, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, agindo Deus, quem impedirá? Quem vai te mudar de fase é Jesus. Para de ficar assim, por que não reconhece? Porque, querido, deixa eu te falar, ninguém consegue mostrar quem Deus está escondendo, mas ninguém consegue esconder quem Deus vai mostrar e revelar. Só que Deus não mostra o filho dele de forma ferida. Deus só vai te revelar quando você estiver pronto. Quem pode dar um amém aqui? Fala para o seu irmão assim, eu tenho um pai que vai revelar você quando você estiver de acordo. Aleluia. Quem está pegando aqui? A segunda fase que Jesus passou, que nós vamos passar, é a fase da popularidade. Jesus passou por essa fase. Foi o momento que ele começou a realizar milagres. O momento que ele foi exposto. O momento que ele saiu de Nazaré, da sua pequena cidade, e ele vai para Cafarnaum, uma cidade maior, uma cidade de muita visibilidade, e ali ele começa a realizar os seus milagres. Os cegos começam a enxergar, os paralíticos começam a andar, surdo começa a ouvir, ele começa a realizar milagres, ele multiplica pães e peixes, e a boa notícia é que ele está aqui no nosso meio, e ele ainda continua fazendo milagre, ele pode fazer milagre aqui essa noite, eu posso ouvir um amém? Só que quando ele começa o seu período de popularidade, quando ele começa a ser exposto, ele teve que aprender a lidar com as críticas. Como ele foi criticado, falavam para ele é um beberrão, esse Jesus aí que apareceu é um beberrão, é um endemoniado, é um aventureiro, é um herege. Agora sabe qual que era a resposta de Jesus para as críticas? Jesus não ia lá para o Instagram dele.
Jesus não ia para o Instagram dele assim, ó, deixa eu preparar aqui uma indireta. Sabe qual que era a resposta de Jesus para as críticas? Ele fazia ainda mais. Ele realizava ainda mais. Quem está comigo nessa palavra aqui? Ele realizava mais milagres ainda. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos aprender com Jesus. Se você tem sido criticado, querido, ouça o que a voz do Senhor para você aqui essa noite. Faça mais do que você está fazendo. Faça mais do que você tem feito. Realize mais, trabalhe mais. Mas pastor, não tem a crítica construtiva? Tem, eu já vou te falar qual. Qual é a crítica construtiva? É aquela pessoa que te chama no secreto para falar com você o que você precisa melhorar. É aquela pessoa que já construiu algo na vida. E é aquela pessoa que quando você faz algo bom, você acerta, ela celebra a tua vitória. Veio criticar você. Nunca construiu algo na vida. Expõe você em mesas. Expõe você na internet. Nunca celebra o que você faz. Fazem com a sua mão, ó. Aprenda com o seu pastor assim, ó. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Mas aquela pessoa que quando você está ali fazendo alguma coisa, fala, posso falar com você aqui? Vem aqui, senta aqui do meu lado. Sabe assim, tal. Você está entendendo? Sabe aquelas puxadinhas de orelha? Dá uma puxadinha de orelha no irmão que está do seu lado aí. Irmãos, às vezes a gente precisa de uma puxadinha de orelha. Quem está entendendo isso aqui? Aquela pessoa que construiu algo na vida. E aquela pessoa que te ama. E quando você acerta, ela te manda uma mensagem e fala assim: foi legal isso que você fez. Não tire essa pessoa de perto de você. Essa pessoa é um instrumento que Deus colocou perto de você, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. A Bíblia fala como ferro afia o ferro, assim o irmão afia o irmão. Nós somos afiados, nós melhoramos, nós crescemos na comunhão, na comunidade, no discipulado, com aquelas pessoas que Deus coloca perto de nós, que nos ama, para nos fazer melhor. Quem está pegando essa palavra aqui? Não entra nessa história de que você não precisa de alguém assim. Todos nós precisamos. Posso ouvir um amém? A terceira fase que Jesus passou foi a fase da paixão. Talvez a fase mais difícil. Foi quando ele, por exemplo, foi ao Getsêmani, sabendo de tudo que ele ia passar, sabendo de tudo que ele ia enfrentar, sabendo da humilhação que ele ia viver. A Bíblia fala que quando ele estava ali no Getsêmani, ele estava em profunda angústia, ele orava, os discípulos estavam ali perto, mas não oravam, pelo contrário, eles dormiam. E Jesus em profunda angústia, a Bíblia fala que ele chegou a suar gotas de sangue. Os especialistas dizem que quando acontece isso com alguém, é porque essa pessoa está em profunda agonia, em profunda angústia. Ele estava ali sangrando, porque ele sabia do que ele iria passar, e ele não poderia retroceder. A fase da paixão foi quando ele foi indo também para a via dolorosa, e ele foi para aquela cruz. E ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele sangrou por nós, e mais, ele enfrentou a ira de Deus, a ira do Pai, porque sobre ele estava o meu pecado, estava o seu pecado. Os nossos pecados estavam nele, e naquele momento, ele que era o sangue inocente, ele que era o filho unigênito do Pai, ele estava ali levando sobre ele os nossos pecados. A fase da paixão é aquela fase que você vai ter que sofrer sozinho. Que você muitas vezes, apesar de estar rodeado de tantas pessoas que te amam, de pessoas que gostam de você, mas não tem jeito,
Tem dor que você vai ter que sentir sozinho. Tem sofrimento que vai ser isolado. Não é porque as pessoas não te amam. Não é porque as pessoas não estão tentando estender as mãos. Mas é colocado da parte de Deus um abismo. Para que naquele momento você fique só. Você sofra aquela dor. Você sofra ali. Quem sabe você que está aqui hoje. Você mulher, você marido. Você filho, pai. Você muitas vezes tem chorado por coisas que ninguém sabe. Você muitas vezes sofre dores dentro de você que ninguém conhece, coisas que você vem passando que só o seu travesseiro sabe. Não é porque as pessoas não te amam, é porque esse momento é o momento que Deus te coloca somente dependente dEle. É o momento que você vai ter que depender da voz do Senhor, do abraço de Deus, da presença de Deus. Nesse momento Ele vai te forjando, nesse momento Ele vai te amadurecendo, nesse momento Ele vai construindo algo em você. Você vai crescendo em fé, você vai amadurecendo em fé, você vai se tornando uma pessoa mais forte espiritualmente. Esse momento Deus vai fortalecendo você, e você passa a ser alguém dependente, totalmente dependente dEle. Mas a palavra fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Porque o salmista diz lá no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, eu acho tão interessante que o salmista, ele coloca o tempo do choro, mas ele não coloca o tempo da alegria, porque nós vamos viver eternamente na presença de um Pai de eternidade, eternidade. Lá não haverá mais lágrima de tristeza, Ele será a nossa própria luz. Nada se compara à eternidade na presença de Jesus. Mas tem a última fase que Jesus passou, que é a fase dele ressurreto. Quem está comigo aqui nessa palavra? Quem está sentindo Jesus aqui? É a fase dele ressurreto. É a fase após a ressurreição, onde ele começa a se manifestar aos discípulos, onde ele começa a se reunir com os discípulos, para levar profundos ensinamentos acerca do reino de Deus, acerca daquilo que é a igreja, acerca daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. Eram seus últimos ensinamentos, as suas últimas instruções, antes que ele fosse para o Pai. E ali ele estava derramando tudo sobre aqueles homens. E essa fase para nós simboliza a fase onde nós começamos a liberar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus derramou sobre nós. Você pode dizer assim: ó, eu sou um canal de Deus. Vamos, vem comigo, diz assim: eu sou um canal de Deus. Chega um momento da nossa vida onde nós vamos começar a liberar como um rio. Nós vamos começar a liberar para as pessoas aquilo que Deus colocou sobre nós. E aqui eu tenho uma palavra específica para os pais. Cadê os pais aqui? Deixa eu ver quantos pais tem aqui. Uma palavra específica para nós pais. Quantos pais que ficam apenas liberando traumas sobre os filhos, liberando dores sobre o filho, liberando medo sobre o filho, dizendo assim: olha, você não sabe o que eu sofri. Pai, mãe, não faça isso. Isso é vitimismo. Até quando você vai ficar marcando os seus filhos com seus traumas, com seus medos, com as suas limitações? Para com isso, isso é vitimismo. Está na hora de você liberar algo diferente sobre os seus filhos. Está na hora de você olhar para os seus filhos e falar para eles assim: olha aqui, vocês não vão viver o que eu vivi, vocês vão fazer obras maiores, vocês vão viver coisas muito maiores do que eu vivi. A palavra fala em Marcos capítulo 16, a partir do verso 11, do verso 14, olha só o que Jesus fala para os discípulos. Por último então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito ao que haviam visto ressurreto. Quantos creem que Ele está vivo?
E disse-lhes, olha o que ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes acontecerá. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Depois de ter falado, o Senhor foi levado ao céu e assentou à direita de Deus. Então, saindo, os discípulos pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais aos que a acompanhavam. Pelo amor de Deus, levante as suas mãos, pais aqui presente, pais também espirituais, deixa eu falar algo sobre você. Nós vamos profetizar algo aqui, que os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração, eles vão fazer coisas maiores, eles vão realizar obras maiores, porque eles não vão começar da onde nós começamos, eles vão começar daquilo que nós conquistamos em Deus, e eles vão fazer muito mais. Oh, quantos creem nisso de geração em geração? Oh, fica de pé no seu lugar.